Então estamos em mais um episódio aqui do OneCast. E cara, hoje eu trouxe duas pessoas aqui pra gente bater um papo. E eu vou deixar vocês se apresentarem, na verdade. Eu não vou tomar frente nisso, não. Mas eu tô aqui com duas pessoas. Esse é o primeiro programa que a gente vai falar realmente do um assunto aqui que a gente trabalha aqui na empresa. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre o seu trabalho. E é isso aí, vou passar a bola pra vocês. Primeiras damas, né? Jogou já pra ela. Eu tenho 27 anos, sou geóloga de formação, já fui até corretora de imóveis e hoje eu sou gestora de tráfego há um pouco mais de um ano. Então, estou aí nesse mercado digital, trabalho com tráfego geral, não nicho o meu trabalho, então a gente faz tráfego para e-commerce, para negócios locais, para imobiliárias, né, que foi de onde eu realmente comecei, de onde eu vim. Para todo tipo de negócio, todo negócio precisa de tráfego, quem é visto é lembrado, então a gente trabalha aí com toda essa gama. Show! Bom, meu nome é Ubirajara, eu sou dono de uma agência de marketing digital online em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje trabalho com três braços, né? A consultoria, voltada tanto para negócios locais quanto lançamentos. Tem umas startups de tecnologia voltadas nessa área. E além de trabalhar diretamente com lançamentos de infoprodutos, né? Junto com a minha sócia e minha esposa, a Luísa. Tá ali só nos bastidores, filmando tudo. Cara, eu gosto muito de entender sobre os começos, sabe? Uhum. Eu gosto muito de saber como que é o começo das pessoas, como que vocês iniciaram na trajetória, né? Porque, assim, cada um tem uma... Eu acho muito engraçado esse mercado digital, porque a gente tem começos, assim, bem inusitados, né? Muita gente, o Sara é geóloga de formação, uma coisa que não tem nada a ver, né? E ela veio para gestão de tráfego. Então, eu queria entender de vocês como que foi o começo. Conta aí pra gente. Bom, eu desde criança já Já nasceu fazendo lançamento, já. Cara, eu comecei na área, eu era designer gráfico, numa gráfica do meu tio, então eu já comecei um pouco na área já. Eu já querendo entender como é que funcionava a dinâmica ali, criar placas nas ruas. Eu sempre gostei de ficar lendo e ficar tentando imaginar como é que a pessoa chegou naquela ideia da placa ali, né? E depois disso, a minha mãe me colocou num curso voltado para design gráfico, para me aprimorar e tudo mais. Um ano depois, eu me tornei professor na empresa onde eu fiz o meu primeiro curso ali, que foi a Microlins, já com 15 anos mais ou menos. Então, eu já fui o professor mais novo ali dessa área. E eu comecei a gostar muito mais dessa área, eu comecei a me aprofundar. Então, eu fui para a área de web design, comecei a fazer sites. Fui um dos primeiros web designers ali da minha cidade também, Luiz Eduardo Magalhães. Fiz o primeiro site de imobiliária ali da cidade, já me tornando ali programador. Depois disso, eu recebi um convite em 2013 para fazer um sistema de e-mail marketing para uma empresa de tratores. E lá ele pediu para mim fazer um sistema de e-mail marketing, gostou do que eu entreguei ele para ele. Em 6 meses de projeto, ele pediu que eu fosse gerente de marketing. Eu nem sabia o que era aquilo, porque eu só sabia o que era SEO, e-mail marketing ali, porque eu tive que aprender a desenvolver o sistema. Isso em 2013. Isso em 2013. Eu não tinha... Em 2013 eu não sabia Cara, nada então... disso. Cara, e foi assim, cara, fui de paraquedas, porque ele falou assim, eu preciso de um sistema que envie e-mails para uma lista de contatos que eu tenho aqui. Eu falei, deixa comigo. Eu nem sabia o que era. Só que como eu já era programador, já tinha uma noção. E ali, em 6 meses de projeto, deu muito resultado para ele. Ele falou, cara, vem trabalhar aqui, eu quero que você seja gestor aqui do meu marketing. Então, durante um ano, eu tive que aprender tudo ali, como é que fazia com que o e-mail saísse da caixa de spam, fosse direto para a caixa de entrada. Aquilo ali me deu base para, em 2016, eu criar a UbiPages, que foi a primeira plataforma de marketing digital que eu desenvolvi, né? Que é um sistema que cria página
e sequência de e-mail marketing. Então, de lá para cá, eu já desenvolvi algumas outras plataformas e comecei a trabalhar com marketing para negócios locais. Muito rápido eu comecei a expandir, comecei a entregar meus trabalhos para outras cidades e em outros estados. E 2016, mais ou menos ali também, foi quando eu conheci o mercado de infoprodutos. Foi quando eu criei realmente, usei toda essa expertise aí dessa empresa de tratores que eu trabalhei, fiz o sistema de e-mail marketing e comecei a trabalhar com lançamentos. Então, essa é a minha trajetória até hoje. Muito bom. E tu, Sarinha, como é que foi? Foi de paraquedas também, mas um pouco diferente. Eu formei em 2019 em geologia. E nesse exato ano eu conheci o meu atual marido. E ele morava em BH e eu em Fortaleza, porque eu formei na UFC. Do lado. Do lado, né? O que a gente gastou de passagem nesse ano não está escrito. Mas aí eu formei a empresa onde eu fazia estágio. Eles queriam me contratar, mas com a remuneração abaixo do que eu precisava para viver sem depender de ninguém, né? E aí eu falei, não, vou continuar estudando. E aí eu tinha uma pós-graduação que eu queria fazer, que tinha em 2 lugares no Brasil, BH e São Paulo. Qual Você foi pra onde? Fui para onde? Fui para BH. E aí comecei a pós e tal, e procurando emprego já na geologia, né, como geóloga. E aí eu ia nas entrevistas e era sempre uma cartinha marcada que já tinha para aquela vaga. E as remunerações eram muito bizarras. Tipo, você passar 20 dias na mina, 10 dias só em casa, para ganhar metade do piso salarial do geólogo. Então, eu comecei a procurar outras oportunidades, né? Então, comecei a procurar emprego de tudo que você imaginar. Qualquer coisa eu estava topando. E aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, eu fui chamada para uma entrevista numa construtora, uma big construtora, para trabalhar com vendas de imóveis. Nunca tinha vendido nada praticamente na vida. E aí fiquei naquela dúvida, né? E aí minha mãe falou: ué, mas se você não tentar, você não vai saber. Então, pelo menos tenta. Porque não tinha remuneração, era só comissão. Você vendeu o apartamento, você ganha. Se não vendeu, não ganha. E aí foram os primeiros 3 meses mais difíceis da minha vida, porque foi muito difícil fazer a primeira venda. Aí, com 3 meses, comecei a vender e tal, me destacar na construtora, assim. Só que era um meio de prospecção muito arcaico. A galera saía para panfletar no meio da rua. E eu falei, cara, não vou fazer isso. Não vou fazer isso de jeito nenhum. E aí comecei a buscar como que a gente prospectava cliente na internet. E aí foi que eu caí no tráfego. Então, eu comecei a fazer campanhas de prospecção, né? Facebook Ads, fazia meus criativos, bem Canvão, e botava para rodar e tinha muito cadastro todos os dias. Então, aí eu comecei a fazer venda todos os meses através dos meus próprios leads, não dos leads da construtora. Então, eu vendia através dos meus próprios leads. E acabou, eu completei 1 ano lá na construtora, eu falei, cara, isso não é para mim. Quando eu fui fazer as contas ali, 1 ano trabalhando, dividindo o valor por 12, e que você que banca toda a sua despesa para trabalhar, né? Transporte, alimentação, enfim. E aí eu vi que não estava rolando, saí. E continuei procurando novas oportunidades na internet. Comecei a estudar mais a fundo o tráfego, né? E caí num grupo de afiliadas. O começo de todo mundo, eu acho. Caí num grupo Acho que só eu que não comecei como afiliado. Caí num grupo de afiliadas. Só que eu já estudava tráfego de uma forma já mais avançado, entendeu? Eu já conseguia criar página no WordPress, já conseguia montar estrutura de venda automática, aquela coisa toda. E aí eu caí de paraquedas nesse grupo de afiliadas e elas tinham muita dificuldade, tipo, para criar uma fanpage.
E aí eu comecei a dar dicas, elas faziam umas perguntas e eu respondia, não, faz assim, faz assado, deixa que eu te ajudo. Aí gravava um videozinho no computador ensinando a fazer. E aí eu falei, eu tô dando de graça o que eu já paguei bastante para aprender e eu posso ganhar dinheiro com isso também. Nesse meio tempo, eu fui contratada por uma startup de dropshipping nacional. Então, eu comecei a trabalhar na startup e aí eu fazia essa dupla jornada, né? Porque aí eu arrumei minha primeira cliente de tráfego, afiliada. Era uma dessas que tinha muita dificuldade e veio o insight. Eu falei, olha, eu posso fazer isso para você em tempo full time, né? Faço a gestão para você mensal, você recebe os leads e faz a conversão. E ela é disso que eu preciso, ai meu Deus, é disso que eu preciso. E aí foi uma cadeia assim que uma indicava para outra, indicava para outra. Teve um mês que eu tinha na minha carteira de clientes 17 afiliadas, eu trabalhando na startup e atendendo essas 17 no meu tempo que sobrava, que era das 18 às 2 da manhã. E aí eu fiquei 3 meses nessa dupla jornada. E como eu vi que a gestão de tráfego me mais rentabilidade do que eu estava ganhando lá, eu já estava tipo, fazendo o triplo do que eu fazia na startup, eu fazia em casa. Aí eu pedi demissão e fiquei só com tráfego. E aí expandi os horizontes também, né? Porque aí eu parei de atender só afiliadas, que era 100% da minha carteira de clientes era afiliadas. Então aí eu comecei a atender outros nichos, né? Comecei a pegar imobiliárias, e-commerce. E de lá para cá nunca parou. Graças a Deus. Cara, que legal. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu não sei se isso aconteceu com vocês também, mas a gente, mantendo ainda no mesmo assunto aqui sobre o começo, né? Algo que, assim, eu sempre tive muita aptidão, a minha infância inteira, para o que eu faço hoje, né? E aí a gente tem o exemplo da Sara, que fazia geologia, e hoje está na parte do tráfego do digital. Eu já percebi que você já se encontrou logo ali. Foi. E você deu continuidade no mesmo segmento, né? E comigo já foi, assim, eu tinha aquele sonho, que eu acredito que a maioria das pessoas tem, não, eu quero fazer medicina, ou então engenharia. Porque status e dinheiro é o que a maioria das pessoas pensa já quando pensa em medicina e engenharia, né? Pelo menos há alguns anos atrás, né? Porque não sou tão velho, mas há um tempo atrás o pessoal ainda falava muito a respeito desses dois cursos, né? Então, assim, o sonho era passar em medicina ou engenharia, mas não porque eu tinha aptidão para aquilo, que eu nunca gostei. Cara, eu assisti 17 temporadas de Grey's Anatomy por conta da minha esposa. Também. E era tipo assim... Eu também. Sabe? Era um episódio dormindo, metade acordada, outra metade dormindo. Era mais ou menos esse rojão. E eu era 100% passando mal, porque eu não posso ver sangue. Então, assim, aptidão para medicina, zero. E eu ainda fiz vestibular para medicina ainda tentei. Graças a Deus eu não consegui. E logo depois eu fui Aí eu comecei, né, minha jornada ali, né? Tive aquele sonho ali de viver de música e tal, comecei a carreira como músico, porque eu sempre tive uma aptidão, desde os 8 anos de idade que eu toco violão, canto e tal. E aí logo depois, na adolescência, eu comecei ali com uns 12, 13 anos a trabalhar com... Trabalhar não, né? Eu fazia, tipo, umas ediçãozinhas no Photoshop para poder zoar com os amigos, né? E comecei a editar vídeo também no Vegas Pro. Na época a gente usava muito o Sony Vegas. E eu editava os vídeos. A gente tinha um grupo de freestep. Olha a revelação aqui. E aí eu editava os vídeos da galera, né? Editava os vídeos ali, o povo dançando, batendo o pé no chão. E aí eu comecei tipo assim, meu primeiro job, né? Foi justamente com essa parte de edição de vídeo. Mas assim, eu nunca imaginei que eu poderia ter um negócio e viver disso, né, lá na frente. Então, assim, vocês sempre tiveram esse choque também. Por exemplo, eu sempre tive essa aptidão. E quando eu cheguei em um determinado momento, eu meio que deixei isso de lado porque por uma ilusão, alguma coisa assim, de uma carreira talvez mais promissora,
e agora vocês se reencontrar novamente. Vocês chegaram a ter esse sentimento ou surgiu, foi algo natural que foi... Eu sempre tive uma clareza, assim, na minha vida, que eu não queria fazer concurso público, né? Eu sempre quis empreender. Isso aí eu sempre Aham. tive muito bem definido, por causa do histórico familiar mesmo. Minha mãe, ela é concursada, né? E aí eu via que, tipo assim, era tudo muito quadrado, muito... Ela não tinha... Por mais que ela tinha uma condição, assim, boa, mas ela não tinha liberdade. E aí eu sempre tive essa clareza. Não, eu não quero ficar 100% num negócio ali, porque vai que eu não goste, né? Às vezes você tem isso. E aí, eu lembro que quando eu trabalhava com designer gráfico, eu gostava muito, mas ainda... Sabe quando você fala assim, é isso, mas não é. Eu quero trabalhar com minha criatividade, mas ainda não é isso. Então eu fui tentando me localizar ali. Tanto é porque eu comecei designer gráfico, fui para programação. Hoje eu sou estrategista, vamos dizer assim, e hoje eu só coordeno, vamos dizer assim. Mas a clareza que eu sempre tive foi essa, de ter o meu próprio negócio. Ah, eu lembro que teve uma época que eu sempre gostei também de música. Então, eu toquei profissionalmente durante um tempo, não profissionalmente, mas final de semana eu me dedicava ali à sanfona, por exemplo. Cheguei a tocar até, eu fiz Legal. abertura para Zezé de Camargo e Luciano, tudo mais lá em Luz do Ar. Só que eu sempre falei, quando eu saía do show, eu falava, velho, não é. Eu gosto no momento ali que tá tocando, tudo mais, é legal, porque, tipo, final de semana eu amo reunir com os amigos ali e tocar. Mas eu falei, não é isso aqui que vai me fazer ganhar dinheiro, entendeu? Então essa clareza eu sempre tive, então eu soube diferenciar isso, entendeu? Agora, a única clareza que eu realmente tinha era que eu queria ter alguma coisa que me proporcionasse liberdade. Na época eu não sabia o quê, né? Hoje eu sei que, tipo assim, que nem eu brinquei ali, desde criança. Não, na verdade, isso aí eu tenho essa clareza que era a única coisa que poderia me proporcionar, né? Dentro ali das soft skills, das hard skills que eu tenho ali, é isso, não tem outra coisa, entendeu? Pô, legal. E você? Eu acho que a gente cai num ponto comum aqui, que é a liberdade, né? Aham. Eu nunca gostei de ser presa. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, na geologia, eu tive, durante os 7 anos de faculdade, essa vivência da liberdade. Que todo semestre fazia 2, 3 viagens, fui para muitos congressos, fui para muitos encontros. Então, eu viajei pra caramba, o Brasil inteiro de norte a sul. E o nosso trabalho também, como geólogo, é no Demanda, né? campo, né? Então, essa coisa da liberdade, ela sempre me pegou demais. Mas quando eu me vi presa ali na corretagem, isso me incomodava. E me incomodava muito. Não era pouco, não. Por quê? A gente trabalhava, poxa, de domingo a domingo. Aí quando pensava em tirar uma folga, não, tem um evento, tem um lançamento, tem. Então eu não tinha liberdade para nada. Eu não tinha liberdade para marcar um horário no salão para fazer uma unha. Porque eu dependia de não ter cliente naquele momento para atender, ou de não ter uma reunião gerencial, sabe? Então isso me incomodava demais. E na startup a gente já tinha um pouco mais de flexibilidade, de liberdade. Ah, pode trabalhar de chinelo, pode trabalhar de short, você vem trabalhar do jeito que você quiser. Ah, não tá bem hoje? Não, trabalha em casa. Então esse mundo já me deu uma encantada, assim. E quando eu vim 100% pro digital, aí realmente não foi um reencontro, não, como você falou, né? Porque eu nunca imaginei ganhar dinheiro com isso, nunca pensei. Inclusive, a minha primeira cliente, eu cobrei R$ 300 no mês de gestão, porque eu não fazia ideia que eu podia ganhar dinheiro com aquilo de verdade, né? Mas eu me encontrei na liberdade. Porque, poxa, eu vim de BH esse final de semana, eu vou ficar 30 dias aqui com os meus pais e tá tudo bem. E meu negócio continua rodando e eu continuo trabalhando normal, de onde eu estiver, que eu quiser. Onde eu quiser estar, eu continuo com o meu negócio rodando, continuo conseguindo trabalhar. Então, é isso que me ganha. É não estar preso a regras Show. e conseguir realmente ser fluido, né? Trabalhar de onde eu quiser, conseguir tirar férias a hora que eu quiser, sem depender
a temporada, passagem tá cara, eu posso viajar fora de temporada, tá tudo bem. É isso. Rapaz. Cara, mas é realmente, a liberdade é um. Principalmente a gente trazendo para nossa geração, né? Acredito que nós temos mais ou menos a mesma média de idade. Sim. E é algo que a nossa geração sempre busca, né? Eu sempre costumo conversar com o pessoal aqui na agência, né? Cara, vocês têm liberdade, mas saiba que com essa liberdade vocês têm uma responsabilidade Sim. muito, mas muito maior. Então, assim, às vezes a gente confunde, né? E o pessoal às vezes confunde. Eu até fiz uma brincadeira esses dias aqui, postei no Instagram, né? Que eu saí daqui da agência quase 1 da manhã. E aí eu fiz uma publicação lá, né? Tipo, entre aspas, né? Empreendedor tem mais tempo livre. Não. Tipo assim, não é bem assim, mas a gente tá trabalhando por uma causa maior. Então, assim, eu entendo que a gente encontra... Essa geração, ela é uma geração que ela precisa de uma causa. Uhum. Se você der uma causa, um motivo maior, um propósito, para que ela faça aquilo ali, pode ter certeza que ela vai ficar dia e noite fazendo aquilo ali, porque ela tem um objetivo claro. Então, eu acho que a liberdade é um dos pilares aí que nos motiva, né? A gente percebeu que é algo bem comum entre a gente. Mas justamente porque, tendo essa liberdade, a gente consegue chegar num objetivo, né? Num propósito. E esse é outro assunto que eu gosto muito de conversar, né? Sobre propósito, sobre, assim, o que vocês... o que vocês têm o que vocês querem deixar de legado, sabe? O que vocês entendem como propósito hoje de vocês dentro desse segmento do digital? Uhum. Só contextualizando, né? Eu tinha muito essa questão da vivência com a música e tudo mais. Eu achava que, pô, eu preciso viver disso aqui, Uhum. porque isso aqui é o que eu sei fazer de melhor. Show. Eu não sei fazer mais nada. E era mais ou menos assim a minha cabeça. Eu não sei fazer mais nada além disso, então eu preciso dar um jeito de viver disso aqui. Só que ao mesmo tempo, mano, eu me deparei com uma situação que, assim, eu tive que escolher, sabe? Uhum. Entre a música e o meu propósito. Legal. Por quê? Eu recebi a proposta como que é o nome deles? O gordinho, o magrinho lá, sertanejo. Jorge Mateus. Ah, show. Eu recebi uma proposta do produtor Jorge Mateus para que eu migrasse. O meu primo é amigo dele. Uhum. E aí eu fui lá e tal. Ele foi na casa da minha tia, eu cantei, ele viu eu cantando, tocando. Ele queria, cara, eu topo produzir você, mas você tem que mudar pro sertanejo. Uhum. Aí você imagina eu cantando sertanejo. Não, Quem sabe não encaixar, É. né? Vai que cola. total. Desafio. E isso até, assim, eu sou cristão Uhum. e as minhas músicas sempre foram nessa temática, né? Uhum. E até no meio cristão também, com essa indústria gospel, eu tive que escolher também, sabe? Entre a música e o meu propósito. Não foi só por conta de uma questão de princípios, não. Uhum. Mas eu tive que escolher isso também, sabe? Show. E como que foi, assim, se vocês já chegaram a um ponto de ter que... Pô, a gente estava conversando, né, Bira, antes de começar aqui o podcast, a respeito de algumas questões e tal, que você falou que não é tipo assim, não é o princípio, não está no princípio do seu negócio. Do negócio. Como que foi? Vocês já se depararam com situações assim que vocês precisaram escolher entre até a sua liberdade, né? Até onde vai e o seus seu- valores ali e isso, tudo mais. e o seu propósito? Cara, eu acredito assim que o propósito não é algo fixo. Isso vai de acordo a idade, maturidade da pessoa. Eu brinquei uma vez, eu fui fazer uma palestra numa escola, que quando eu comecei a fazer site, meu propósito era comer lanche com a Luísa, minha esposa. A gente era namoradinho e tudo mais, meu único propósito era ter dinheiro pra levar ela pra comer lanche. Uhum. E aí, Entendeu? Luiz? Então esse era Pagou os lanches pra né, você? Pagava, levava ela. Então esse foi o meu primeiro, que eu comecei a ter clareza, não, eu tenho alguém aqui, eu quero sair com essa pessoa e tudo mais. Aí depois, vamos casar, vamos ter uma casa? Então, meu propósito foi ter a casa, entendeu? Aí depois, não, agora eu comecei a trabalhar dentro de casa, home office. Eu quero ter um escritório, pronto. Então, a gente montou o propósito, ter o escritório.
Hoje eu tenho a clareza que quando, por exemplo, um dos infoprodutos que eu lancei foi o ano passado, que me tocou muito, assim, que foi os depoimentos depois da transformação, né? Que eram mulheres que estavam em depressão, às vezes mulheres que dependiam do marido, financeiramente, emocionalmente, tudo mais. Era um infoproduto de pano de prato. Parece besteira, mas é pano de prato. Uhum. E aquele produto ensinava mulheres a costurar. E a costura, de certa forma, fazia com que elas saíssem da depressão ou parassem de depender emocionalmente do marido, financeiramente também, dos filhos ou marido, ou seja lá quem for. E quando eu comecei a receber esses depoimentos, a mulher chorando e tudo mais, eu falei, caramba, que interessante. Aí o propósito muda, que é tipo assim, cara, eu tenho que ter um negócio alinhado no quê? Cara, vai transformar, vai fazer alguma coisa para a vida das pessoas? Hoje eu sei que, por exemplo, é uma das principais barreiras que eu coloco de entrada, porque, por exemplo, todo mundo hoje, depois da pandemia, não tem uma empresa que não queira fazer marketing digital. Uhum. Não existe. Só que tem determinado tipo de dono de empresa que eu não quero lidar, porque não tá alinhado. Entendeu? Por exemplo, o cara vive uma vida ali que não tá de acordo, não auxilia os próprios funcionários. Os próprios funcionários não são felizes ali dentro da empresa. Cara, não tem por que eu ajudar uma empresa dessa a crescer. Vai crescer somente o dono. Os funcionários não. Então, normalmente, quando eu olho uma empresa também, eu analiso, por exemplo, tem muita rotatividade de funcionário. Cara, rotatividade de funcionário tem alguma coisa Problema, né? errada ali, entendeu? Então, se não impacta a vida dos funcionários, não tá de acordo com isso. E por que eu falo isso? Logo quando bateu uma pandemia, que eu estava conversando aqui antes do podcast, eu entrei numa crise, assim, porque eu perdi um cliente 15 dias depois, que eu falei, 15 dias depois esse mesmo cliente voltou, e muita gente querendo fechar contrato com a agência, muita gente, e aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso, porque tá todo mundo fechando as empresas, os negócios, e eu vou me aproveitar agora de um momento desse. Aí eu liguei para um amigo, falei, cara, tá acontecendo isso, 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 o que eu posso fazer? Ele falou, cara, você não pode parar agora. Se você parar, a dona Maria que limpa lá o escritório, ela vai perder o emprego. Aí aquilo ali mudou o jogo. Aí eu falei, cara, o meu propósito é isso. Meu propósito não é o dono da empresa. É quem ele serve, né? São os clientes, os funcionários. Quando ele falou isso, aí mudou a chave. Eu falei, cara, meu propósito é manter a Dona Maria lá no escritório, entendeu? Então eu acho que assim, como eu falei, nunca é algo físico, meu propósito. Não, é isso. Outras coisas são ligadas a valores. Se por exemplo, o cliente fere o meu princípio de liberdade, né? Não, eu acabo me tornando, não é nem funcionário, mas quase escravo do negócio. Tem que estar toda vez ali, sei lá o quê. Não, cara, eu tenho um método, eu tenho tudo certinho aqui e eu vou executar assim dessa forma para o seu negócio. O cliente já fere a questão da minha liberdade e eu já não tá ligado comigo, entendeu? É basicamente isso. Pô, legal. E aí, Sarinha? Só voltando aqui Conte-me um aí. pouco no que você falou, antes de falar do seu propósito, né? Acho que nós, empreendedores, nós precisamos ser desequilibrados. Você falou que saiu daqui 1h da manhã, e enfim. E o que a gente fala de liberdade no mercado digital não significa trabalhar pouco. Aham. Significa ter liberdade de escolher quando vai trabalhar e onde vai trabalhar, né? Mas no começo eu fiz dupla jornada, e que é o que eu aconselho para todo mundo. Então eu trabalhava 8 horas por dia no emprego convencional, e aí eu chegava em casa e fazia mais 4, 6 horas de trabalho no meu propósito, no meu objetivo final. Então acho que não tem essa liberdade, ela não pode ser mal interpretada.
A gente trabalha muito, Uhum. às vezes muito mais do que um CLT, né? Só que a gente trabalha feliz porque a gente está trabalhando rumo ao nosso propósito. Sim. A liberdade não quer dizer que você não tenha disciplina. Isso. Uhum. O normal da gente, pelo menos as pessoas que eu conheço no mercado, que a gente convive assim, a gente sempre trabalha mais do que 12 horas por dia. Aham. Porque muito depois do horário ali do expediente, do horário comercial que as pessoas geralmente atendem, a gente atende, né? A gente atende cliente à noite, a gente atende cliente às vezes antes do horário comercial, que é a hora que o cara tem. Então, a gente trabalha muito, chega a trabalhar muito mais do que um CLT, só que rumo ao nosso propósito. E eu caso muito com a ideia dele, né? Porque quando eu comecei nesse fazer o tráfego para as afiliadas, elas chegavam para mim já querendo investir em anúncio. E eu sempre tive uma política de entrevistar o cliente antes de fechar contrato. Então, quantas vendas você já fez no orgânico? Deixa eu olhar seu Instagram, deixa eu ver o que você faz. E aí o povo acha que o digital é milagre, né? Aí você Aham. vai olhar o Instagram da pessoa, não tem nada, ela nunca apareceu, ela nunca colocou nada ali, e ela acha que a gente vai fazer o milagre da venda cair do céu. E isso não existe. É. Então, eu já recusei muito cliente por conta disso. Negócio local que não tem produção de conteúdo, não pego. Isso até espanta o cliente, né? Você dizer não pra ele. Exato. Aham, não pego. A gente falou de restaurante, né? Delivery e tal. Se não tiver um food porn muito bem feito, não pego. Porque a gente sabe o que dá resultado. Aham. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, mas o cliente tem que fazer a dele. Então, se não tiver tudo muito bem alinhado, né? Porque tráfego pago não é milagre, não vende sozinho. Então, se a gente não tiver a parte do cliente, não tem como eu trabalhar, porque aí eu vou realmente fora do meu propósito, porque o meu propósito é o quê? Fazer o cliente vender mais. E se eu não tiver a parte dele, né, a produção dele alinhada, ele não vai vender mais. Ele Sim. vai jogar o dinheiro dele na lata do lixo. Então, é um dinheiro que eu prefiro não ter. Prefiro não receber, é um contrato que eu prefiro não fechar, porque eu sei que vai ser um trabalho mal feito. Então, acho que o propósito é esse. Aham. Meu propósito é ver as empresas crescendo junto comigo. Porque quanto mais a empresa cresce, mais a minha empresa também cresce. Então, se o meu cliente está vendendo, eu estou feliz. Se ele não está vendendo, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? E esse ano eu até tive um caso de uma cliente de e-commerce que ela tinha 4 anos de... Ela tem loja física e tem a virtual, né? E eu peguei porque ela estava muito determinada a fazer a parte dela, sabe? Eles não tinham site, então foi assim, tráfego pro X1 mesmo. E teve um mês que era o pior mês dela dentro dos 4 anos, né? Todo mês de fevereiro era muito ruim no negócio dela e tinha dias de ter 0 vendas. E aí a gente bateu dia 25 de fevereiro o pico de vendas dos 4 anos. Aí, tipo, isso é o meu propósito. Eu fico feliz com isso. Eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Tá gerando resultado, né? Tô gerando resultado. Não, mas é exatamente isso. A gente tem uma dificuldade, até quando eu interrompi a Sara aqui, falei a respeito do não, né? E você dizer não para um cliente, às vezes, gera até um certo espanto nele, porque, uai, como assim? Você tá recusando? O cliente, né? Gera um certo espanto, né? A gente teve um caso aqui na agência há pouco tempo, que o cliente, ele chegou, cara, eu tô precisando de uma gestão de marca. E aí eu marquei uma reunião com ele para entender o negócio dele, né? Saber como é que o negócio dele funcionava e tudo mais, mas era uma loja de confecção. Ele falou, eu tô precisando de uma... Ele já chegou, tipo assim, com a solução, né? Eu tô precisando de uma gestão de marca. Aí eu fiz a reunião com ele, entendi como funcionava o negócio dele, falei, cara, olha, ele me relatou que ele tem uma loja muito boa, uma localização muito boa, tem um tráfego muito bom de pessoas aqui na rua. E as marcas são boas, os preços são acessíveis, então, assim, teoricamente tinha todos os atributos aí para ter um resultado legal em vendas, né? E ele falou, mas eu não tô vendendo. Quando as pessoas entram na loja, eu consigo vender. Mas as pessoas não estão indo até a minha loja. E eu acho que eu preciso de uma gestão de marca.
Eu acho que eu preciso deixar a minha marca mais presente no mercado, quero deixar a minha marca mais vista e tal. Eu nem busquei entender, na verdade, qual era a visão que ele tinha de gestão de marca, né? Como que funcionava. Mas eu busquei entender qual era o problema dele a fundo e eu já sabia que não era um problema de gestão de marca. E eu fui conversar com ele, falei, cara, olha, se você não está vendendo, a gente precisa entender o que está acontecendo aí nesse processo de venda, né? Se o problema está na captação, se o problema está quando chega lá, como que está o atendimento, tudo. A gente mandou algumas pessoas fazer uma pesquisazinha de cliente oculto, né? Show. E aí o pessoal foi tanto por presencial quanto pelas redes sociais. E para nossa surpresa, assim, o atendimento foi bom. O atendimento foi bom. E aí a gente falou, poxa, mas o cara tem um atendimento bom, o cara tá na localização boa. Será que ele realmente tá precisando de jeito? Tava quase já acreditando que ele precisava da gestão de marca mesmo. E aí a gente foi se aprofundar um pouco mais. Aí eu sentei com o meu sócio, o Salles, a gente conversou, discutiu a respeito da situação dele. E aí no fim a gente foi identificar que, na verdade, assim, ele tem atendentes muito bons, mas ele não tem vendedores. Que atendimento é diferente de venda. Fechamento. Isso. Então, assim, o que o pessoal confunde muito? Atendimento, atendente com vendedor. E são características totalmente diferentes. Você atender uma pessoa bem, você fazer ela se sentir à vontade, confortável, de forma educada, isso é uma coisa. Agora, você vender para ela, quebrar objeções, ter argumento, é totalmente diferente. E aí foi onde a gente identificou que, na verdade, a equipe dele não tinha nenhuma metodologia de venda, não tinha, assim, nem para esse processo de captação. Ele estava investindo um valor, não era um valor alto, mas estava investindo todo mês, cerca de 900 a R$1.000 em tráfego por mês. E ele disse que não estava tendo resultado nenhum. Mas o problema tá aí. Essa cliente que eu até comentei aqui, né, que teve o resultado expressivo em 4 anos. Ela só vende se for ela fazendo atendimento ao cliente no WhatsApp. Os dias que ela deixava o celular com a funcionária, a gente tinha uma queda brusca. A gente passou por isso também com o cliente. Até hoje ele é meu cliente, tem 4 anos já. Só que no início, nos 2 primeiros meses, eu já identifiquei. Quando era o dono da empresa atendendo, ele fechava. Cara, mas aí é a questão também acho que entra um pouco também a questão não pode ser propósito. Às vezes o dono da própria empresa não consegue passar a cultura da empresa pro funcionário. Na maioria das vezes não tem, na verdade. Exato, não tem essa clareza. Exato. Porque essa questão de cultura de empresa tem sido falada agora. Não é algo que a gente vê antes da pandemia e pós-pandemia. No pós-pandemia, a gente vê muito sobre isso, de cultura da empresa, propósito da empresa, os funcionários muito bem alinhados com o propósito da empresa. Antes da pandemia, isso não existia, mas porque na pandemia nós fomos obrigados a migrar para o digital. Então, você precisa ter uma equipe muito bem alinhada para conseguir desenvolver o home office adequado. Não, então assim, quando a gente foi identificou esses problemas e tal da empresa dele, percebemos que precisava na verdade, desenvolver uma metodologia de venda, trabalhar toda essa parte de cultura da empresa. Falei, cara, você não precisa de uma gestão de marca, não. Você ia pagar aqui, sei lá, 15, 20 mil para fazer uma gestão de marca e que, na verdade, você precisa de um treinamento de venda. Capacitar a sua equipe aqui para poder fazer um trabalho legal aí nesse processo, tanto de captação quanto de venda. Quanto ao tráfego, por enquanto. Se você não está tendo resultado, eu poderia chegar assim, não, você não está tendo resultado, traz para cá, que a gente resolve. Falei, não, cara, Isso. Treina a sua equipe, porque não adianta nada você levar pessoas para um lugar que não está sendo convertido. Então, isso gera até um certo espanto, né? E aí, algo que assim, deixou a gente feliz pra caramba aqui. Ele acabou não fechando com a gente, porque, na verdade, ele decidiu, com o sócio dele, fechar a loja. Eles decidiram... Ele queria manter a loja, mas o sócio dele não queria, acabou fechando. Tomaram a decisão de fechar a loja. Mas ele virou pro Salles, né? E falou, cara, eu nunca fui tão bem atendido quanto eu fui aqui na sua empresa. E olha que...
E ia ter conversão, só não teve porque... Pois é. Aham. Aí eu até brinquei com o Salles, né? Porque no dia que ele veio aqui, eu tinha marcado o horário com ele. Aí eu tava em reunião com uma cliente aqui na sala de reuniões. Aí geralmente quando tá ocupado, o pessoal vem pra cá pro podcast, faz a reunião aqui. Aí o Salles estava com reunião com outro cliente aqui na sala do podcast. A gente só tinha a ilha de trabalho e só tinha uma cadeira disponível lá na ilha. Aí eu tive que pedir pra ele esperar lá na ilha, né? Aham. E ficou lá naquela confusão, os meninos trabalhando e ele lá sentado na ilha, ainda ficou esperando uns 15 minutos. Eu falei, putz, velho, vou deixar o cara esperando aqui esse tempo todo. Aí eu enxuguei o assunto com a cliente, encerrei a reunião e aí trouxe ele pra gente conversar, né? Eu já fiquei meio preocupado porque eu tinha deixado ele esperando um tempo ali já, né? Mas depois, quando ele viu realmente a honestidade, né? Porque isso é você realmente ser Sim, honesto. o jogo limpo ali. Você joga limpo com o cliente e você mostra pra ele que você tá preocupado com o resultado dele, né? Exato. Não é simplesmente em trazer ele pra... Cara, e o bacana é que esse mesmo cliente pode te indicar para outras pessoas por causa disso. Isso. Com certeza. Com certeza. Isso é que é o legal essa nova geração, sabe? De empresas que tem surgido no país. Que a gente tinha isso muito... por exemplo, a pessoa sempre traz exemplo dos americanos, né? Então a gente sempre traz esses exemplos de lá. E lá eles já tinham uma certa cultura... Tem, na verdade, né? Uma cultura empreendedora muito mais evoluída do que a nossa. Sim. E aí, eu estava até fazendo uma pesquisa um tempo atrás, e eu vi que até a própria palavra empreendedor, ela veio surgir no popular mesmo brasileiro, né? Há 20 anos atrás, se eu não me engano, que nem utilizavam esse termo antigamente, né? Caramba. E aí, pô, a galera começou a se atentar cada vez mais para isso. Eu acho que, claro, teve esse fácil acesso à informação, né? Que o digital nos permitiu. Mas o digital também permitiu a gente ter essa liberdade que a gente estava buscando e essa facilidade em começar um negócio, né? E é isso que eu acho fantástico, assim, no digital. Mas a gente sabe também que o digital não é só flores. Não, uma coisa que, voltando aí para o assunto pré e pós-pandemia, né? Você falou aí dos americanos, porém os americanos eles não sabem se relacionar tão bem quanto nós. Sim. E dentro desse pré e pós-pandemia, às vezes a gente vê uma e-commerce investindo tanto num site bem estruturado, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas o que vende hoje não é mais o site, é o relacionamento. Sim. E até um caos aqui para contar. Tem um amigo nosso que tem uma agência de carros de luxo. Então, ele alugou uma mansão, ele coloca lá os carros de luxo lá dentro e vende para os milionários. E ele tinha uns 2 relógios e foram roubados. Ele estava querendo comprar um novo relógio, um Rolex. Aí foi pesquisando lojas e tal. E aí foi que ele falou: não existe concorrência. Por quê? Todas essas lojas têm site com todas as informações. Só que o que vende hoje não é mais o site. Não. Então, teve algumas lojas que ele mandou direct, nada. Teve loja que ele mandou direct, demorou 4 dias para responder. Quando respondeu, chama lá no WhatsApp, aí você vai pro WhatsApp com a pessoa, aí você faz as Mais 3 perguntas horas. para a pessoa, e aí a pessoa responde: lá no nosso site tem todas as informações. Cara, você acha que sou burro? É um looping. Que eu não entrei no site? Fica só... Então é algo que as empresas elas têm que focar muito mais. É no treinar o vendedor para a venda online no 1 a 1. Porque senão não vira. Não, isso é engraçado demais. Inclusive, a gente fez essa pesquisa no digital justamente para a gente saber isso, né? Porque, assim, o que esse cara, continuando falando do cara aqui. Ele estava fazendo o tráfego pro Brasil inteiro. Ah, show. O pessoal lá do Acre tava vendo. E ele não tinha site, ele não tinha interesse de vender pra fora. Era só o Instagram. Então. E aí eu falei, putz, velho. E tava colocando R$900. Nossa.
Então, assim, cara, não ia ter resultado, né? Puxando aqui um jabá para mim, eu dou consultoria para empreendedores que querem fazer o próprio tráfego e precisam de um direcionamento. Show. Então, na consultoria, eu analiso o que a pessoa precisa e aí eu vou passo a passo ali com ela, ensinando as ferramentas que ela tem para captar novos clientes, né? E para não fazer um tipo de cagada dessa. Pois é, então, assim, tem que ter essa orientação, né? E, cara, assim, falando ainda do... Porque, assim, a gente tem esse exemplo, né, que eu trouxe aqui, do cara que fez algo errado, mas, pô, ele fez errado porque ele foi mal orientado, né? Uhum. E isso já aconteceu comigo também, porque a gente começa no digital e a gente vê aquele boom de conteúdo, é muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo, a gente não sabe o que que a gente foca, aonde Uhum. o que que a gente faz. Tipo assim, eu já fiz, acredito que eu nem sei quantos cursos eu já comprei, né? É a obesidade mental. Uhum. E tipo assim, de várias áreas diferentes, porque surgiu aqui tendência do marketing digital, não sei o que, não sei o que. Aí Agora eu tá pegava, surgindo o marketing de conversa. aí surgiu essa tendência, aí eu pegava, Uhum. comprava um curso ali e começava a estudar aquela área. Aí, tendência do marketing agora é automação. Aí eu Aham. comprei um curso de automação e comecei a estudar. Uhum. E aí tem aqueles descarados também, né? Que vai vender O curso de Não. vender curso, de vender o próprio Não, curso. o pior é que você já deve ter visto também o ganho dinheiro assistindo um vídeo, né? É. Aham. Cara, eu comprei. Mas eu comprei. Sério? Eu comprei. Mas eu comprei, não foi. Pô, eu sabia que aquilo ali era assim. Mas eu comprei porque eu falei, velho, eu quero ver o que é que esse cara tá ensinando. Cara. Porque não tem condição, velho. Uhum. Porque esses caras. E o pior é que os caras vendem pra caramba. Sim. Ué, porque dinheiro fácil pega o brasileiro, gente. Aham. Então, quando você começou a falar, acho que até conheço quem é que vende. Cara, não, sério. Tem uma coisa que eu quase chorei já, porque a Luísa viu como eu fiquei. Acho que uns 2 meses atrás eu comprei uma mentoria e o cara falava assim: você vai vender produto sem aparecer, sem precisar do expert. Só que qual era a minha ideia? Não era. Eu sempre vendi produto digital sem aparecer, Sem porque eu aparecer. sempre fiz lançamento. Uhum. Só que minha ideia era o quê? Cara, sem precisar do expert, show de bola. Na minha cabeça eu pensei, eu vou fazer anúncios sem que o expert tenha que parar para fazer o anúncio, né? Mas eu vou continuar vendendo o produto das minhas coproduções, né? E aquilo ali me encantou. Eu falei, cara, show de bola, porque, sei lá, às vezes é um VSL lá, né? VSL não tem nada de errado, é só um vídeo que é basicamente o slideshow ali. E eu comprei R$ 5.000. Aí, primeira aula, segunda aula, terceira aula. Eu falei, cara, esse cara Tá me enrolando. tá me enrolando. Aí a terceira aula já era o dia, já era tipo assim, pra pedir o reembolso, né? Até ali não tinha falado nada demais. Era um PLR? Então, o método dele não era necessariamente um PLR. Ele fazia coisa pior do que o PLR. Entendi. Pior do que o PLR, porque PLR não é coisa de... Nossa. E aí, qual era a ideia? O cara teve a ideia, na verdade, ele foi o cara que teve a ideia genial de ter o robô do Pix. Eu paguei R$ 5.000, cara. Quando eu vi que ele era o criador do robô do Pix, a aula, eu falei, cara, eu não quero mais, sabe? Ali eu já meio que desisti. E aí, aí ele tem esses métodos aí, assista vídeo, sei lá o quê. O cara faz um vídeo, uma VSL muito poderosa, bem realmente. É a VSL do PLR. É o Convincente. PLR, exato. É. E ali ele entrega um PDF. E tô nem aí pra você me deu seu dinheiro, pega aí o PDF. 5 conto. Tanto é que a taxa de reembolso dele, ele abriu o jogo assim. Eu falei, cara, esse cara, não sei como é que ele ainda tá sobrevivendo no mercado, porque quando a taxa de reembolso passa dos 4%, você já tem que ficar preocupado, porque ali tá indicando que seu produto é ruim. Aham. O cara tem a taxa de reembolso de 15%. 15%, 15% a 20%. Então aí você imagina aí como é que é esse jogo. Cara, perdi R$ 5.000. Caraca. Perdi. Você não Mas- pediu reembolso.
Cara, porque eu tinha... Já tinha passado pra... a terceira aula que ele ficou escondendo lá, tudo mais. Só que assim, é um aprendizado, né? Total. Porque assim, é um dos conselhos que eu falo. Cara, hoje a cada segundo surge um guru, Uhum. né? O meu objetivo, quando ele falou isso, é porque eu queria potencializar algo que eu já tinha. Eu não Aham. queria algo novo. Eu já tenho clareza do mercado de PLR, eu sei como é que é. Eu falo, cara, isso não é o meu jogo. Uhum. Porque ele não entrega transformação. Isso eu sei. Eu já tenho clareza absoluta. Só que eu pensei que era algo que eu poderia encaixar para minha realidade. E aí, recentemente eu fui no Mastermind, que aí eu tive o principal insight, assim, da minha vida, assim, eu falei, cara, ele, já no encontro, ele falou, você precisa ter um mentor, um método e um grupo, é só isso. Você precisa ter um mentor só, esse mentor, ele vai te dar um método, você tem que seguir o método e pronto. Porque assim, é aquilo ali. Toda hora vai surgir uma coisa nova. Vai surgir um cara aí falando que surgiu um novo método secreto de um chinês que mora na Rússia, que inventou sei lá o quê, entendeu? Já vi isso. Cara, não cai nisso. Não cai nisso. eu Não caí. existe chinês que mora na Novo Rússia. aplicativo chinês. Até existe, mas não faça isso. Eu caí, não, mas eu passei por uma parecida com essa recentemente, que eu fui lançar meu primeiro curso. E eu desenvolvi esse curso focado na dor das afiliadas, né? Porque muitas delas chegavam até mim, não podiam me contratar, né? Pagar minha gestão financeiramente, ainda investir em anúncios, às vezes não tinha uma estrutura já pronta. Então, eu sempre falava, ó, trabalha seu orgânico, faz isso, faz isso, faz isso, depois você entra com tráfego, beleza. E tinha muita gente que não tinha grana para me pagar. Então, eu falei, vou criar um curso focado nelas para ensinar real, o passo a passo de verdade, o que que eu faço na conta delas, para elas aplicarem e até prestar serviço de gestão para outras afiliadas, né? Foi meio que peguei, eu comecei desse jeito, então eu fiz isso, isso e isso, desenvolvi a minha metodologia e fiz o curso, né? E eu tinha uma equipe de coprodução. E todas as vezes que eles mandavam as copies, copy da página de captura, eu falava, não é isso. Não é isso, eu não tô vendendo dinheiro fácil. Eu não tô vendendo que elas vão vender no automático. Não é isso que eu ensino, não é isso que eu prego. E tá certo, a sua comunicação alinhada ao seu Eu não propósito ali. quero isso, eu não quero Exato. isso. E aí, a gente lançou, validamos o produto e tal, só que não foi como ela estava esperando, né? E, porque você não fez o que eu falei que tinha que fazer, porque só vende se for assim, assim, assado. Se for pra fazer isso, eu prefiro não vender. Sim, exato. Prefiro não vender. Enfim, aí troquei de equipe, agora estamos Show. trabalhando melhor o produto, mas enfim. Tem muito disso. Tem. Eu vejo assim, eles se preocupam muito com a promessa. O que, não, esse aqui você vai receber. Agora, os entregáveis ali, o que Entrega, realmente, né? cara, deixa muito a desejar. Mas, principalmente, você começou falando isso, a internet ela é muito democrática. Realmente, você tem um celular, pronto, cara, você consegue vender qualquer coisa, entendeu? Só que por ser muito democrática, acaba sendo terra de ninguém. E uma frase que eu sempre ouvi, o dinheiro, ele não transforma ninguém, ele só potencializa. Então, às vezes, esse cara que entrega esse tipo de produto, ele já era, tipo, golpista antes mesmo da internet. Ele já fazia isso offline, entendeu? Os conselhos que eles me davam, era tipo, dava final de semana, olha, vai em tal restaurante com o seu marido e filma. E filma. Não, exato. Nada alinhado. Porque a gente tem que mostrar que a nossa vida é luxuosa. Eu falo, não é isso que eu prego, não é isso que eu vivo, não é isso que eu tô vendendo. Tem até um criativo legal do Whindersson, né? Ele fez mais ou menos quebrando esse... Justamente. Pô, mas, assim, aconteceu algo bem parecido com um produto meu, né? Eu fiz peguei era um PDF, na verdade.
que eu tinha criado para facilitar a minha criação de conteúdo mesmo. Eu tinha comprado um material esqueci o nome dele, da agência de bolso. Aí eu tinha comprado um material dele há um tempão atrás. E aí, nesse material, pô, eu tive a ideia de montar um PDFzinho que me ajudasse ali na criação de conteúdo e que facilitasse o processo também para os clientes, né? Ah, bem parecido com aquela caixa, acho que é. É o dos criadores daquela caixa. Show. É o Vinícius Gambetta. Acho que é uma coisa assim. Isso mesmo. E aí eu tive uma ideia de criar Aí eu falei, não, vou montar um PDFzinho e tal, com um calendáriozinho pra galera ali linkando aqui e fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu criei. Aí eu fiz a página, fiz tudo direitinho, não fiz lançamento, né? Já peguei e coloquei pra rodar direto. E aí eu fiz 12 vendas, se eu não me engano. 12 vendas ou foram 11 em 2 dias rodando. Eu coloquei a R$19,90, eu acho. É o preço que eu tinha colocado. Aí eu fiz 12 vendas, investi R$60, eu acho, em tráfego. Aí eu fiz 12 vendas. Aí depois eu parei, porque eu falei, cara, não tá comunicando bem isso aqui. Não tive nenhum reembolso, mas eu falei, não, acho que não tá comunicando muito bem isso aqui. E aí veio a demanda de trabalho, eu trabalhava em 2 lugares na época, e aí eu não tava conseguindo tirar um tempo para poder focar nisso, eu acabei deixando. Aí até que a gente resolveu agora, né, depois de acho 3 anos, 3 anos, a gente resolveu startar essa parte de infoproduto aqui na empresa, né? Aí a gente trouxe um gestor de tráfego especialista nessa área, e aí a gente foi ajustando a equipe aos poucos, copy e tudo mais. E aí eu falei, aí eu conversando com o Max, que é o gestor de tráfego nosso aqui, eu falei, mano, ele perguntou pra mim se eu já tinha feito algum lançamento, né? Eu falei, cara, eu lancei um produto uma vez, era uma coisinha assim, tal, mostrei pra ele, pô, velho, esse negócio é legal, vamos lançar de novo? Eu falei, vamos. Só que eu acho que eu queria dar uma mudada nele, porque hoje, como a gente usa muito o Notion, falei, não, eu quero transformar esse PDF aqui num template do Notion. E aí eu acho que vai ser mais útil, porque o pessoal faz a edição ali tudo online, não precisa chegar ali, ou criar um PDF editável, ou então a pessoa imprimir para poder... Não, eu vou fazer um template no Notion. Aí eu fiz um template no Notion e entreguei para ele. Falei, ó, tá aí, só vender. Aí a gente fez uns criativozinhos aqui simples e tal. Aí a gente fez umas 3 vendas, 2 dias, tava rodando, aumentei um pouco o ticket. E aí a gente fez umas 3 vendas, primeiro dia. Aí um dos caras, a primeira venda que o cara comprou era meia-noite. Aí eu vi lá a notificação. Opa! Fiquei feliz. A famosa venda automática. Aí eu fiquei numa felicidade, olhei. Aí já tava tarde, né? Aí quando foi no outro dia eu falei, não, vou ver quem foi que comprou. Quando eu olhei no outro dia, a conta da Kiwify tava zerada. Eu falei, já pediu reembolso. O cara já pediu reembolso. Falei, rapaz, o trem tá feio. Aí eu fui ver, o cara tinha pedido reembolso. Aí eu, caramba, velho. Não, alguma coisa de errado não tá certo aqui. Aí o Max entrou em contato com o cara. Saber o que tinha acontecido, né? Aí o cara foi e explicou pra ele. Falou, não, eu gostei demais do produto, só que a forma como vocês comunicaram, passou algo, eu esperei algo e não era exatamente o que eu esperava. Eu queria realmente um calendário que tivesse todas as ideias ali. Entendi. Um Trello, né? Completo. Ele queria, tipo assim, um calendário de 365 dias, sabe? Sim, de conteúdo. Com a data comemorativa e tudo mais. E o meu intuito não era esse. Meu intuito não era chegar e entregar logo um monte de ideia pronta. Era tanto que eu gravei alguns vídeos explicando como é que eu utilizava e tal. Dei até uns insightzinhos. Porque eu queria que a pessoa ela realmente aprendesse a criar conteúdo para as redes sociais. E aí ele achou que ele fosse encontrar lá um template já todo preenchido com ideias. Aí ele foi pedir o reembolso. Eu falei, cara, eu acho que a gente precisa melhorar a cópia aqui do site, porque eu acho que não tá muito claro o que realmente o produto entrega. Então a gente precisa dar uma melhorada aí. Aí a gente foi, deu uns modificamos algumas coisinhas no criativo. Aí eu acho que colocou pra rodar de novo. A parte boa do digital também, você corrigiu rápido, né? Viu ali, tal, testou, já era. Isso. Aí, tipo assim, já tava dando prejuízo, que eu não tava convertendo mais. Normal. Aí assim, eu dou liberdade, sabe? Deixo bem livre mesmo. O Max falou, mano, a gente tá precisando de criativo, porque esses criativos aqui não estão convertendo. O que a gente pode fazer? E eu na correria aqui não consegui. Eu falei, mano, eu vou gravar um vídeo.
Porque eu acho que o vídeo vai converter melhor. Aí eu mostro a ferramenta por dentro para melhorar essa Uhum. comunicação. E aí acabou que na correria eu não consegui gravar o vídeo. Aí ele tá, eu acho que tá rodando, mas eu Olha, não sei como é que tá. você é um cliente Uhum. que eu ia brigar demais. Porque a gente precisa de ferramenta para Exato. trabalhar, Sim, né? O sim. gestor de É. tráfego precisa de ferramenta. Então, poxa, O testei mínimo os é o criativo. Aham. Eu geralmente peço logo 5 de uma vez, porque aí eu faço o teste, geralmente valido 1, 2 no máximo, Isso. né? E aí eu já falo, olha, a gente precisa produzir mais nessa linha desses aqui, Exato. que a gente conseguiu validar. Lateralização de E criativo. aí, o que que acontece? Na grande maioria das vezes, a pessoa fica enrolando, 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 enrolando. Aí o engajamento começa a cair, aí as vendas começam a cair. Aí o que que tá acontecendo? A culpa é... Não, eu tô te pedindo criativo tem quantos dias? É. Aham. Nesse caso aí, cara, no eu terceiro sou dia já era culpado. pra ter parado já as campanhas. Pois é, aí a gente deu uma parada. Uhum. Aí ele refez, acho que mais uns 2 criativos, ele mesmo fez lá. Eu falei, não, mano, eu vou tentar tirar um tempo essa semana aí, vou gravar uns criativos. Eu tô com um curso pronto pra lançar e eu não lancei ainda porque eu não tive tempo de gravar os criativos. Caramba. E aí, assim, eu tô... Antes de vir pra cá, eu gravei 2 criativos. Aí, ó. Tá vendo? Prioridade. Prioridade. Tinha terminado de me arrumar, tava esperando pra vir, poxa, 30 segundos. Não, mas é isso mesmo. Precisa priorizar, né? Você precisa priorizar aquilo que você tá fazendo. E aí, nessa correria, acabei não conseguindo ainda gravar. Mas vai sair. Vai sair, amém. Fé em Deus, vai sair. E outra coisa, mano, nós estamos entrando nesse nicho agora, né, de infoproduto. Uhum. E, sendo bem honesto, eu era meio cético, porque, na verdade, esse ceticismo, ele veio por culpa minha mesmo, sabe? Porque eu acho que por ter muita informação, eu Uhum. ficava pegando um pouco de tudo Uhum. e estudando. Eu fiz curso com o Érico, eu fiz curso com o Misha, eu fiz curso com o É Ladeira. normal. Hã? Aí eu fiz curso com o Ladeira, quem mais, velho? Dessa galera... Ah, o Aguiari, provavelmente também. O Leandro Aguiari. Não, Leandro Aguiar eu não Não. fiz. Aí, O tipo, próprio depois Sobral eu fui... também, eu acho. O Sobral, isso. Uhum. Aí eu fui pra... Aí, pô, eu comecei a estudar um pouco mais de growth, aí eu fiz com o Rafael... Ué, uma coisa assim. Aham. Aí eu fiz um curso com ele também. Aí daqui um pouco... Aí eu comprei o curso da V4, fui estudar. Então, tipo Caramba, assim... velho. Deu 20 mil reais. Cara, eu acho que eu já... O que você falou aqui Não vou- agora. não vou falar de que eu gastei, não, mas eu acho que eu investi uma grana boa. Porrada. E aí, assim, o último que eu falei assim, não, já chega, velho. Aham. Já chega, eu preciso focar, porque, assim, eu tenho um negócio Sim. para gerir Uhum. e eu preciso focar nisso, né? Uhum. Então, assim, eu tenho pessoas ali que Uhum. cuidam de toda essa parte de tráfego. Show. Óbvio, eu preciso entender do mercado, eu preciso Uhum. entender o que é tráfego, eu preciso entender o que é copy, eu preciso Uhum. entender todas essas terminologias e estratégias. Uhum. Mas eu não preciso ser especialista em tudo. Exato. Até porque você não consegue, né? Eu gosto de falar para as minhas alunas, enfim, quem eu dou consultoria, que a gente tem que ter 80% de aplicação para 20% de estudo. Então, a gente precisa ser um pouco desequilibrado nisso também, né? Estudou 20, aplicou 80. E outra, enquanto eu não for muito bom numa área, eu não mudo para outra. Uhum. Né? Acho que a gente tem que ter esse tipo de desequilíbrio Aham. também. Senão a gente fica nessa obesidade mental e nunca chega em lugar Não nenhum. sai do lugar. Mas é justamente isso. Você teve alguma dificuldade quando você começou com o infoproduto? Não, teve, com certeza teve. É. Mas qual foi a sua maior dificuldade, assim, quando você Cara, iniciou? eu acho que a principal é essa clareza, realmente. Porque assim, quando você entra, você tem vários mentores ali, vamos dizer assim. Várias pessoas que você pode realmente se espelhar. Só que assim, quando eu vi que eu tava com muita informação, eu decidi parar um pouco e fazer caixa. Então, o que que eu fiz? Eu falei, cara, qual a habilidade que eu tenho, que eu sou muito bom aqui por enquanto, que eu posso fazer rápido aqui, só para me estabelecer. Aí eu fui para gestão de tráfego. Não foquei em lançamento de infoproduto, mesmo sabendo que eu poderia ter esse braço, né? Aham. E aí, depois, quando eu vi que eu
que eu tava muito bom nessa questão do tráfego foi quando eu decidi ir para a primeira coprodução. Só que na primeira coprodução, eu meio que sem querer, eu coloquei um foco tão grande, porque assim, quando você vai para lançamento, é outra coisa também. Surge muito expert querendo lançar. Assim, por semana eu devo receber uns 4, 5 convites. Ah, me lança, me lança. Você tem que ter clareza também que você tem que pegar ficar muito bom naquele ali. Aí isso foi sem querer, lá em 2019, mais ou menos, eu peguei um expert, em 6 meses coloquei ela para faturar 100 mil reais, né? Então aí foi meio que sem querer. Eu falei, não, vou focar só nela e vou fazer isso. Quando chegou no 6º, 7º mês, eu vi lá que tava o resultado de 100 mil reais. Mas eu acho assim, cara, que quando você lida com um negócio local, por mais que você tenha uma habilidade ali, que a gente chama do T-shape, né? Do hard skill, soft skill, você vai ter que realmente ter profundidade, você tem que ser muito bom naquilo, e as outras você tem que ter noção. Aham. Principalmente porque para você bater o olho e falar assim, não, isso aqui tá errado, entendeu? Ah, não, pelo menos eu tenho clareza que um copyright vai fazer isso, então eu tenho que ler para ver se tudo tá de acordo. Ah, não, eu não gosto de tráfego, mas você tem que ter pelo menos a noção básica para você falar assim, cara, o nosso CPM tá ruim, o CTR, sei lá o que, tal. Então você tem que ter noção. Não necessariamente você precisa ter profundidade em todos. O que me ajudou a realmente saber um pouco de cada área é porque hoje eu consigo coordenar lançamentos e saber realmente o que está falhando, entendeu? Aham. Então isso não tem para onde fugir. A não ser que eu tenho a clareza que eu quero ser gestor de tráfego. Pronto, você só vai executar aquilo? Beleza, então você vai ser liderado por alguém que sabe um pouco de cada um. Uhum. Entendeu? Então, isso tem que ter essa clareza. Agora, a questão beleza, eu quero trabalhar com lançamento. Então, lançamento tem um cara que é o maior do mercado. Pronto, cola nele, ele vai ser seu único mentor. Esse vai ser seu único método. Ah, não, quero trabalhar com perpétuo? Não. Então, escolhe um cara só que seja referência em perpétuo e pronto. Ah, é porque não, tem um cara aqui que é de copyright. Não, escolhe seja bom naquilo ali e vai. Que acaba que a gente estuda várias metodologias da mesma coisa exato. e acaba que elas não se casam muito bem. Ou você segue um ou você segue a outra. Exato. Sim. E aí tem... exatamente. Aí tem gente que faz o lançamento Frankenstein, né? Que fala assim, eu sei do fórmula de lançamento, sei do meteórico, faz o webiórico com perpétuo, sei lá o quê. Aí pronto. Não dá certo. Então... E foi justamente essa clareza eu tive depois de experimentar vários. Aham. Entendeu? Só que assim, como eu falo, você tem que ter profundidade em um. Se você, por exemplo, quer ser um estrategista, profundidade em um e clareza nos outros, né? Copywriting, conversão, você tem que saber um pouco de social media, tem que saber um pouco de tudo. Para quê? Para quando tiver acontecendo o lançamento, você saber coordenar cada um ali nas fases do lançamento, ou perpétuo. Mas essa clareza só acontece, cara, depois de um tempo. Sim. Se você pegar uma pessoa que está iniciando, você vai abrir a conta do Hotmart dela, tem 10 cursos ali, 20 cursos. E é normal. E se eu for calcular também os investimentos que eu fiz... Não, E assim, a gente começa... Isso é uma questão de maturidade também, né? Sim, exato. Que a gente começa a ter maturidade em relação ao negócio. Uhum. Muita gente pergunta por que eu sempre falo isso, mas o pessoal sempre me perguntava por que eu já não entrei logo de cara na parte de infoprodutos, que é algo que dá mais retorno, dá mais rentabilidade, você consegue ter escala, você consegue ter recorrência também em alguns produtos. Eu falei, cara, eu não tinha maturidade. Sim, exato. Então, assim, eu caí no empreendedorismo de paraquedas. Na época, eu já tinha passado tava na minha 3ª faculdade. Uhum. Por último que eu tava cursando era nutrição. Caramba. Nada a ver com... E não, é engraçado, porque eu fui pra nutrição, sabe por quê? Porque eu achava que eu gostava de cozinhar. Achava. Aí, quando eu voltei pra Barreiras,
Aí eu falei assim, tava sem fazer nada, minha mãe no meu pé, né? Uhum. Enchendo ali, não, você precisa fazer faculdade, você precisa fazer faculdade. E eu, tá bom. Porque eu tinha saído, tinha voltado de Goiânia porque não tinha dado certo a faculdade lá. Aham. Fiquei na faculdade lá uns 4 meses por aí, Uhum. e aí vim pra cá. E aí o único curso que tinha aqui que eu achava que era, pô, acho que esse aqui é mais ou menos aqui o que eu quero. Aí eu fui pra Uhum. nutrição. Nutrição. Aí eu fiquei 1 ano lá, foi quando eu conheci o meu antigo sócio, né? E aí ele me apresentou o mercado e tudo Show. mais. E aí foi quando eu comecei a ter essa maturidade no digital, trabalhando lá como social media, né? Uhum. Como design, depois social media, aí eu fui até chegar no modelo de negócio que eu tenho hoje. Mas, assim, eu não tinha maturidade nenhuma. Uhum. Primeiro porque eu não entendia o que era um negócio, Uhum. eu não entendia o que era um produto, eu não Uhum. entendia como entregar esse produto da maneira correta. Tanto que eu já quebrei muito a cara com o cliente. Uhum. Tipo assim, porque assim, eu nunca recusei desafio, assim, sabe? Uhum. Quando um cliente chegava, cara, você sabe fazer isso? Eu não tinha noção nenhuma. Sei. E eu falava assim, com confiança, não, isso aí é tranquilo, pô. Tranquilo. Aí eu chegava em casa, já ia lá, aí eu comprava um curso. Aham. Show. Igual surgiu uma aprender. oportunidade uma vez, eu tava passando um perrengue e tal, aí surgiu uma oportunidade para eu já tinha formação, né, na área de Uhum. design, e aí depois eu fui para publicidade, e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como design numa revista, né, fazer design editorial. Uhum. E aí essa pessoa me procurou, então ela precisa de uma pessoa experiente, que saiba trabalhar com InDesign, que trabalhe com Illustrator, nananã. Então, eu sabia utilizar as ferramentas, mas eu nunca tinha feito um design editorial. Uhum. Pegar uma revista assim e fazer Diagramação. toda a diagramação dela. Nunca tinha feito isso. Eu falei para ela, não, eu faço, eu sei fazer. E aí eu fui, É comigo mesmo. cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz fazer, eu fui lá acho que foi na Creana, comprei um curso lá, design editorial. Aí eu fiz o curso todo. E aí, assim, eu fui, sabe, toda vez que surgia um desafio novo, eu pegava e comprava um curso e estudava para aprender a fazer. Por quê? Necessidade, né? Então, assim, a maioria dos empreendedores no Brasil, eles começam justamente pela necessidade. Uhum. Então, eu não tinha maturidade para chegar e pegar um modelo de negócio, que é esse trabalho de infoproduto, Uhum. que é um modelo de negócio que é trabalhoso pra caramba. Demais. Muita gente acha que vai entrar no mercado e já vai chegar já Uhum. faturando milhões, e a Aham. gente sabe que Mas não é porque assim. é o que vendem por aí, né? É. Sim. Então, essas promessas, né, acabam, de certo modo, Cegando. queimando o mercado, né? Uhum. Vocês já tiveram a experiência de conversar com o cliente, tipo assim, totalmente desacreditado Já. Eu tive. Na verdade, assim, não de infoproduto, não do mercado digital em si, mas de marketing digital para negócio local. Isso Aham. aí já. Porque tiveram experiências ou próprias, tentando fazer sozinho, ou com outras agências. Isso eu já tive. Tanto é que é aquele tipo de cliente que a gente tem que saber lidar muito bem e alinhar muito bem as expectativas, porque normalmente ele vem com a ideia assim, não, cara, você é a última, você é minha última cartada. Então você tem que alinhar muito bem as expectativas, porque qualquer coisinha que você deslizar ali, ele pode, não, meu Deus do céu, aconteceu isso aí, e foi a mesma coisa. Então, e também o problema, justamente pelo mercado, é justamente isso, de pensar que é só injetar dinheiro que do outro lado vai brotar dinheiro. E não é. Marketing digital, cara, é um negócio a longo prazo. Não é pontual. E nunca foi pontual. Não é você colocar de um lado e sair do outro. Então, quando acontece isso, normalmente eu tento gerar essa clareza, eu alinho expectativa justamente para ele não se frustrar. E eu falo, ó, cara, 3 meses no cenário muito ideal. 6 meses para frente, show. Há 1 ano, show. Porque tem ações, normalmente, no marketing digital que você faz, por exemplo, dependendo de um fluxo de um funil. Eu vou dar um exemplo de imobiliária. Ninguém compra um imóvel de alto padrão em 3 meses. Não. Ninguém. Então, se a imobiliária não souber disso,
Ah, não, eu vou colocar dinheiro aqui, vou botar R$ 1.000 aqui, e um imóvel de alto padrão em R$ 1.000, nem adianta investir. Porque o CPL é alto. Se ela não tiver essa noção, ela vem para você e fala assim, não, eu quero vender esse imóvel de alto padrão que tá 3 anos na minha carteira e eu quero que seja em um mês. Não vai, porque os leads que chegaram naquele período que você vai fazer a campanha, ele vai ter que fazer uma visita, 2, 3, a esposa tem que falar com o marido tem que falar com a esposa, tem que falar com o tio, tem que falar com o neto. Ah, não, vai sair uma herança, sei lá o quê. Ah, tem que aprovar o financiamento. Aí você tem que analisar esse fluxo todo, esse funil todo, para a venda acontecer 1 ano depois, 1 ano e meio depois, Sim. entendeu? Então não é... Isso tô dando exemplo no ramo imobiliário, mas qualquer outro ramo tem ação que você vai fazer e não vai gerar resultado ali naquele primeiro mês. Então tem que alinhar muito bem a expectativa. É muito difícil, na real, ter resultado no primeiro Sim. mês. Normalmente é quando já vem o público quente ali, que ele nunca fez remarketing na vida. Quando você tem uma audiência muito grande. Exato, e exato. Aí você Você consegue gerar. Mas se você não souber que é plantação, você tem que plantar e aí depois você começa a colher, né? Então, normalmente, eu já tive cliente, sim, que veio desacreditado, alinhei as expectativas e tudo mais, e tá funcionando, entendeu? E depois desse certo período, que ela começa a ver que o marketing digital não é, tipo, algo pontual, acaba até superando as expectativas, né? Hoje, por exemplo, eu tive um problema muito grande no início. Foi até um cliente também de imobiliária, que a gente gerava leads. Todo mundo passa por isso, todo gestor de tráfego. Quando faz campanha para WhatsApp, por exemplo. Lá tá mostrando lá que teve 300 cliques. Os 300 cliques não geraram nenhuma conversa no WhatsApp. E aí eu falava assim, cara, você tá tendo tantas pessoas aí conversando com o WhatsApp. O cara falava, não chegou ninguém. Só que aí é um erro de métrica ali do próprio Facebook. Foi quando eu desenvolvi a Hubpages, por exemplo, que ele gera ali o nome, e-mail, telefone do lead e tudo mais para mostrar pro cliente. Tinha cliente que falava para mim que não chegava lead, mesmo com a plataforma, mesmo com o relatório, eu mostrava lá, ó, entrou tal dia, tal horário e tudo mais. Você não tá tendo fechamento? Vamos analisar. Foi um exemplo que acabou surgindo aqui também. Quando a gente foi ver o WhatsApp, por exemplo, o vendedor falava bom dia e sumia. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes não é nem o marketing. Às vezes é o problema interno, entendeu? Acho que a principal questão é alinhamento de expectativa. Porque, acho que clientes... eu acho que o marketing digital não funciona. Sempre vai ter. Porque ou vai ter experiências próprias negativas, ou com outras agências, ou seja lá o que for. Mas o alinhamento de expectativa é o que realmente vai fazer com que o negócio flua ali. Show. Quer Concordo. comentar alguma coisa? Eu concordo plenamente. Totalmente, né? Totalmente com tudo que ele falou. Inclusive, eu tive um cliente que saiu da carteira mês passado e que, tipo, de um mês para o outro eu consegui duplicar a quantidade de leads para ele com um investimento menor. Só que foi um mês que ele teve ausente da operação e ele deixou um funcionário responsável. E aí a gente tinha uma reunião de alinhamento semanal. O cara furou comigo nas 4 reuniões. Eu perguntava como é que tava, ele não me dava feedback. E aí eu falei, olha, o que tá acontecendo é que você deixou uma pessoa responsável e é o olho do dono que engorda o boi. Exato. E ele não está tratando como deveria tratar a empresa. Fala o nome dele aí. Agora, fazer o melhor. Isso. E aí ele falou, nossa, que bom ouvir isso de você, porque eu já estava sentindo isso, então eu vou ter que pausar um mês contigo, porque eu preciso fazer essa recuperação de leads, né, que gerou muito, mas não teve conversão por conta de uma falta de atendimento, enfim. E aí eu vou passar um mês convertendo esses leads para poder voltar. Mas isso é interessante. Eu fiz uma campanha esses dias, né, nós fizemos um curso, né, nós demos um curso presencial de formação em social media e tal, porque a demanda aqui é muito grande, a gente não oferece esse serviço para o cliente, mas a gente sabe que o cliente precisa,
E aí a gente procurava pessoas para poder indicar para o cliente contratar ou para fazer um freela e a gente não encontrava, né? Então a gente, não, vamos fazer uma formação para a gente formar pessoas para o mercado de trabalho e a gente ter uma base aqui de pessoas para a gente poder indicar, né? Uhum. Esse foi o nosso objetivo inicialmente. Aí depois a gente viu a demanda também de profissionais que já trabalham em algum segmento, por exemplo, corretor de imóvel, que não tem noção nenhuma do digital. E eu falei, não, é uma área que, Uhum. pô, legal, dá para oferecer essa formação para eles também. E aí a gente fez uma campanha, colocou como o prazo era muito curto, tipo assim, a gente teve a ideia, fizemos o planejamento, colocamos para rodar 10 dias antes da data do... Não, Uhum. 15 dias antes da data do evento. Uhum. Uhum. Aí a gente colocou para rodar a campanha, aí eu fiz uma página, a página não estava convertendo muito legal, aí eu percebi ali o motivo da página não estar convertendo muito bem, a identidade visual da página, a forma como as pessoas estavam se relacionando, justamente aquele Uhum. ponto que a gente tocou com a página, não estava legal, porque eu estava atraindo um público que era o público que eu queria a princípio, Uhum. mas eu não estava atraindo esse segundo público, que era o profissional. Que é eu vi que a linguagem foi até mais formal também, a Isso. parte. Eu vi isso aí. E aí eu resolvi mudar. Eu falei, cara, vamos mudar, vamos colocar as duas para rodarem, vamos ver qual que vai ter mais É porque conversão. como vocês fizeram um evento também presencial, a gente tem que entender um pouco da forma como as pessoas se conectam no interior e na capital é muito diferente. Uhum. Aham. Então, até isso precisa ser estudado na hora Sim, de criar, sim. né, essa página. sim. Aí o que foi que aconteceu? A primeira página, nós fizemos já uma página de venda direta. Só que era pouco tempo. A gente ia investir um valor muito alto para a gente conseguir bater a meta de vendas que a gente queria, que era de 20 pessoas, Uhum. no mínimo 20 pessoas, né? E aí foi quando o Max falou, não, cara, a gente poderia fazer uma captação aqui, direcionar para um grupo do WhatsApp e a gente fazer essa venda no X1. Show. Aí eu falei, não, vamos fazer assim então. A gente reduziu bastante a verba de mídia ali. A gente fez a captação direcionando para o grupo no WhatsApp. E aí o grupo tava enchendo, Uhum. tava enchendo, tava enchendo. Aí eu fiz 2 testes, tava direcionando pro WhatsApp. Aí depois eu percebi que tava tendo bastante clique, mas não tava entrando gente no grupo. Aí eu coloquei um formuláriozinho ali antes, para o pessoal deixar os dados. Aí coloquei lá um Typeform, aí começou a chegar gente no Typeform, chegando gente no Typeform e entrando gente no grupo do WhatsApp. E nada de venda. Uhum. Aí eu falei, uai. Aí quando eu fui ver, a gente usa a plataforma de CRM com WhatsApp. Uhum. Eu fui ver lá na plataforma e tem um CRM que a gente utiliza também para o do WhatsApp, né, que é para suporte e prospecção, e a gente usa o CRM geral que a gente organiza toda a base de A base de... prospecção, né, Uhum. dos clientes da agência. E aí lá na base os clientes no mesmo lugar do funil. No WhatsApp é a mesma coisa. Eu falei, não. Aí foi que eu chamei a equipe, falei, e aí? Vocês tá não estão querendo acontecendo? vender, não, é? Aí a gente sentou, conversou, alinhou. Falei, olha, faltam 5 dias pro evento, não fez... Acho que tinha feito uma venda só. Caramba. Eu falei, a gente precisa dar um gás aí, entrar em contato, porque, tipo assim, tava entrando gente no grupo, o pessoal tava mandando mensagem no grupo, mas o que era pra fazer, que era venda no X1, era entrar em contato com o pessoal e tentar vender. Eles não estavam fazendo. Então, assim, não tava convertendo, justamente por isso. Depois que o Salles sentou com a galera, fez uns scriptzinhos ali de venda, começou a mandar, aí pronto. Show. A galera começou a vender. A gente conseguiu bater essa meta mínima, né? A ideia nossa era tentar fechar uma turma com 100 pessoas, mas o prazo era realmente muito apertado. muito apertado. Aí a gente, não, vamos fazer com essa galera aqui, depois a gente planeja um evento maior, né? Mas assim, cara, o que é fantástico no marketing digital é justamente isso, né? É rápido. Previsibilidade, Exato. rapidez, né? Exato. Então, eu até estava conversando com um cliente um dia desses e ele veio, te perguntei isso justamente, o cara veio totalmente desacreditado véio, com o mercado. E, cara, eu já trabalhei há tantos anos com publicidade, com agência de publicidade. A agência de publicidade nunca me deu retorno nenhum. Eu nunca consegui saber o que foi que a agência fez que me gerou retorno. Que foi traqueado ali realmente e calculado. O que eu acho que as agências também pecam um pouco é no relacionamento com o cliente, assim, de alinhamento recorrente.
Porque quando chega pra mim, geralmente, cliente de agência, que, eu tinha um pacote completo com uma agência Uhum. e não deu resultado pra mim. E aí, sempre a reclamação deles é: eu não sabia o que estava acontecendo, Uhum. eu não tinha comunicação, Uhum. eu só recebi um relatório básico no final do mês que eu não entendia nada. Então, é sempre o que eu busco suprir, é o relacionamento. Então, Sim. quando eu mando relatório, eu faço call, eu explico o que é cada coisa para ele entender o que tá acontecendo. Legal. Cara, mas tem dois lados também, né? Tem a galera que vem desacreditada e tem a galera que vem acreditada demais. E aí é Quase a galera do milagre. infoproduto. Eu não sei o que é pior, na verdade, dos dois. Desacreditado. Cara, eu já passei por poucas e boas, assim. Que é, tipo assim, realmente tentar segurar o cliente. Que o cara quer estar muito acelerado e tudo mais. Mas normalmente esse público que vem acreditado demais é justamente o povo, a galera do infoproduto, que quer lançar curso. Aham. Uma das premissas básicas, assim, para lançar um curso é realmente acreditar que o produto é bom. É bom. Uhum. Isso aí é o básico. Cara, meu produto realmente transforma, ele vai gerar muito resultado e tudo mais. E normalmente essas pessoas que acreditam muito no produto são aquelas que falam assim: não, o primeiro lançamento vai ser 6 em 7. Aí é onde a gente tem que segurar, porque normalmente é o que acredita demais no produto, sabe que o produto é bom, mas não faz o feijão com arroz, não cuida da base, não faz Aham. social media, não faz conteúdo, não faz nada. Só acha que o produto por si só é bom. Vai vender no Vai automático. vender no automático. E não é Tem um assim. pavor disso. Então eu já passei pelos dois já. Na verdade, eu sempre passo, né? Mais pela galera que acredita demais. Aham. Entendeu? Aí tem que segurar um pouco. E tudo cai para essa questão de alinhamento de expectativa. Entendeu? Pô, legal. E para aumentar, assim, mais essa galera que acredita demais, cara, quais foram os maiores faturamentos que vocês já fizeram, assim, com o mercado digital? Com lançamento, assim, em números. Cara, ó, eu vou falar assim, ó, em relação a investimento versus faturamento, Aham. que foi a do pano de prato, que eu investi R$1.000 e voltou quase R$90.000. Cara, Esse aí foi, assim, o melhor resultado em relação a investimento. aham. Agora teve um outro rapaz, por exemplo, que ele não cuidava da base, ele não tinha muito conteúdo, a gente teve que gerar conteúdo durante 30 dias para tentar fazer conversão e ele estava acreditando demais no produto, que a gente investiu R$13.000 e voltou 45. Entendeu? Esse aí. Agora, no longo prazo, assim, que gerou também essa questão desse resultado foi foi no nicho de agricultura, que mais ou menos a gente fez ao longo desses 6, 7 meses, foram R$20.000 de investimento para ter os R$100.000 de faturamento. Agora, de expressividade foi esse, R$1.000 voltou quase R$90.000. No primeiro lançamento que eu assumi, eu coloquei as estratégias ali para funcionar, traqueei todos os... Tanto é que foi nesse lançamento que eu botei a AppTracker realmente a teste, Ativa. assim, exato. Que antes eu usava o Google Data Studio, né? Aham. E aí, traqueei tudo mais. E só não deu mais porque ela quis segurar. Exato. E aí a gente ia partir para venda ativa, né? O Inside Sales. Aí ela falou, não, isso eu não vou, não vamos fazer. Porque senão teria dado ali, teria batido os 100 mil, 110 mil. Pô, Acho legal. que foi esse. Eu não trabalho diretamente com lançamentos, né? O meu Aham. lançamento foi um lançamento semente, então foi para validar mesmo. Validar. Agora, trabalhando com tráfego, ainda no meu antigo emprego, eu trabalhava as 8 horas por dia e fazia só o extra. No meu segundo mês, eu fiz R$8.000. Então, a Show. galera pergunta assim, dá para ganhar 5 mil como renda extra no tráfego? Dá para fazer. Você consegue fazer 2 dígitos ainda com um outro emprego tranquilamente. Show. Só dedicar. Não, o mercado digital, ele é... Cara, ele é muito promissor, Uhum. ele é muito democrático, né?
mas ele também exige muita dedicação, né? Não é uma coisa, vou o 6 em 7, pô, o 6 em 7 virou até piada, né? Então, É. assim, porque a galera já entra querendo fazer o tal do 6 em 7 Então, eu fui num evento presencial do Érico e é porque o que acontece é que ele envolve a pessoa num. É uma lavagem cerebral mesmo. O ambiente já é Grosso. propício para É, isso. o ambiente é É. propício. E ainda mais no presencial, que é onde ele capta muita gente, Exato. é no evento presencial. Porque ele faz evento presencial ali, ele coloca 2.000 pessoas a R$ 97. Poxa, Uhum. todo mundo quer ir num evento presencial do Érico. Está Exato. ali com o mentor do Brasil presencialmente. Então, ali ele Jeff Walker consegue. brasileiro. Então, são depoimentos presenciais Reais ali, mesmo, a galera. reais. Você vê a pessoa. Então, realmente, você fica, poxa, vou fazer um 6 em 7. Mas Sim. ele mesmo fala: você vai fazer um 6 em 7 lá pro sexto, sétimo Lançamento. lançamento. Aham. E é isso que a galera não entende. Pra você Uhum. fazer 6 em 7, você precisa ter audiência. Aham. Eu participei do evento em 2019, antes da pandemia. A pandemia foi o 678 de dezembro de 2019. Cara, e naquele evento foi quando eu e essa minha sócia, a gente tinha 15 dias antes do evento, a gente já tinha fechado a parceria. Eu sei que esses 3 dias, por isso que eu falei, o ambiente já é para isso. Aham. O evento, ele é feito para vender o Insider, né? Aham. Cara, no terceiro dia, E ele faz a oferta de A 10 oferta. mil por 2.000 reais. no terceiro dia, só que no FL ao vivo mesmo, ele faz a oferta do Insider, que é 50 mil reais. E aí, eu lembro como se fosse hoje, essa minha sócia, ela chorando assim, não, eu quero entrar, você não tá entendendo, meu produto é muito bom. E eu falei, meu Deus do céu, a gente vai começar uma sociedade com 50 mil negativo. A gente não tinha feito nem o primeiro lançamento. Cara, só que assim, eu indico Aham. que a pessoa vá em evento presencial, porque justamente é um outro ambiente. Cara, você tá conversando com um cara aqui e o cara tá fazendo venda. As notificações caindo ali, o cara tá fazendo lançamento na hora, sabe? Igual aconteceu lá, 3 pessoas subiram ali pra falar, subiram não, ele joga o microfone e fala, fala aí sua experiência. Não, eu tô fazendo lançamento aqui agora, tal, eu acabei de bater um 6 em 7, falta 7 mil pra bater 6 em 7. Aí depois, no mesmo evento, a pessoa vai lá e fala, não, acabei de fechar a última venda. Porque é nesse evento que eles recebem as placas. Exato, Então, se tiver batido, exato. você Então, se tiver recebe a batido, placa. você recebe ali. Então, é muito bacana, porque assim, ó, qual foi o meu principal motivo de começar a participar desses eventos? Desde 2015 eu participo. Como a gente mora no interior, você fica envolto também de pessoas com a mesma mentalidade. Sim. Uhum. Tem uma teoria que a Luísa sempre fala, minha esposa, é a teoria dos elásticos, né? Que é, quando você tá querendo sair, quem tá ali ao seu redor tenta ou te puxar para baixo, te segurar, e tem uma hora que você, ou o elástico quebra, ou você puxa. volta, ele te puxa. Uhum. Então, eu sempre vi que, por exemplo, quando eu começava a falar de marketing digital, lançamento e tudo mais, o pessoal olhava para mim e falava assim, Que maluco, que ideia fraca. Até hoje eu venho pra Barreiras e o povo ainda pergunta o que é. Exato. Não, o que você faz? Até hoje. Social media, né? É uma profissão que tá tão difundida. Aí eu vou falar, não, eu trabalho com O pessoal tráfego. não Trabalho conhece. com Aí eu tráfego. falo logo, eu faço aquele anúncio na Trafegante. internet, quando você tá vendo stories, do nada Exato. aparece, eu faço aquilo. Aí as pessoas começam a entender mais ou menos. Exato. E aí, o principal objetivo de eu participar desse evento era justamente isso, porque, tipo assim, com quem eu ia falar? A minha cidade ali, Luiz Adão Magalhães, eu ainda não tenho quem. Agora tá começando a surgir, Aham. né? Não, então tem uma galerinha surgindo ali, trabalhando com tráfego, social media. Aí, normalmente, eles vão lá na agência, a gente troca uma ideia e tudo mais, dou um direcionamento. Mas lá em 2015, 2016, cara, você falava isso, você só falava assim, cara, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, cara? É vagabundo. Tu é vagabundo Aham, no você é computador. maluco. Exato. E aí,
E quando você vai para esse evento, você parece que pisa assim no mundo realmente, no mundo paralelo. Aham. Porque quando você fica ali só na sua cidade, a sua mente fica limitada somente à região. Então, por exemplo, você tem uma ideia, eu quero vender um infoproduto para mães. O que você vai pensar? Você vai pensar somente na sua cidade, Uhum. no seu bairro ali e no máximo nas cidades vizinhas. Aí você já fala assim, não, isso é limitado. Chegamos num ponto que eu gosto de falar, que tráfego não é sobre estratégia. Exato. É sobre entender o comportamento das pessoas. Exato. E você só entende o comportamento das pessoas como um todo viajando. Viajando, Porque as exato. pessoas de um lugar não se relacionam como as pessoas de outro Exato. lugar. Elas não se comportam. Exato. Da mesma forma. Você falou o exemplo ali agora. Por exemplo, cara, lá em Luiz Eduardo o pessoal me procurava lá em 2016 para fazer tráfego no Google Ads. Eu sei, desde 2015 eu faço tráfego para Google Ads. Eu falo, não adianta Uhum. Google Ads para cidade de interior. Cidade de interior, o pessoal ignora os primeiros anúncios ali. Aham. Cidade de interior tem que ser Facebook Ads, cara. É só e vai dar muito bom. Se sua empresa tem uma empresa no interior, mas tem em Brasília, tem em São Paulo, tem sei lá o quê, show de bola. Uhum. Aí você vai fazer e vai dar muito certo. Então, quando eu comecei a perceber que a cidade onde eu morava ali, onde eu moro, influenciava muito, assim, nos meus resultados, de maneira geral, eu comecei a ir para evento. Uhum. Não é ignorância, não, mas, por exemplo, ali, pelo menos em Luiz Eduardo Magalhães, eu não sei aqui, os eventos que eu participo de marketing digital, eu não conheço outra pessoa. A fórmula de lançamento, o próprio 8Ps do Conrado Adolfo, Mastermind, mentoria, tudo mais. Eu já tentei procurar alguém até para me conectar. Uhum. Aham. Quando você entrou em contato comigo, eu falei, cara, que massa! Tem alguém próximo Já aqui. eu fiquei muito feliz quando eles me convidaram, porque poxa, eu vou ter Exato. conseguir trocar ideia com gente que tá vivendo outro Que mundo, tem a né, mesma linguagem. que é do interior, Exato. porque eu tô fora. Cara, Então, eu quero saber como as pessoas se comportam aqui. É essa questão, porque assim, quando você entra nessa área, você meio se torna um lobo solitário. É duas áreas que você se torna um lobo solitário. Quando você começa a buscar autoconhecimento, você começa a ler livros voltados para essa área e marketing digital. Você acaba ficando muito sozinho. Aí você vai conversar, não, eu tive tal ideia de lançar um infoproduto. O que é infoproduto, cara? Entendeu? Uhum. Aí quando o Pedro me chamou, eu falei, cara, que massa. Tem alguém que... Aí eu fui olhar o perfil dele e eu falei, tu dá uma olhada aqui. Trabalha também com growth, que é a mesma coisa que eu sempre pesquisei, sempre procurei. Eu desenvolvi uma ferramenta para isso. Então, tipo assim, só de encontrar pessoas que falam a mesma língua, isso é bacana demais. Então, eu só encontrava até então em evento. Aham. E tem que pagar. E acesso tem que pagar. E acesso não é barato. Não é barato. Não é barato. Acho que é uma das moedas mais caras Mais que caras. tem, é justamente Exato. isso, é o networking, né? Eu inclusive, estive numa palestra do Alex Monteiro, ele é um dos sócios da Nonstop, Uhum. uma agência de influencers, né? É o que é sócio do Whindersson também. Isso. E aí ele esteve aqui em Barreiras, inclusive vai estar aqui de novo no final do mês. E a gente estava conversando com ele falava justamente a respeito disso, né? Do poder do network. Uhum. E aí ele deu uma palestra bem focada nisso aí, como ele estruturou todo o negócio dele, a carreira dele, fazendo Network. network. Mas não é o network que o Ryan Santos prega, não. Que é tietagem, não. Não. Tirar foto. Vou tirar foto aqui. Network profundo. Eu sou amigo de todos. Eu vi o anúncio do cara. Eu sou amigo de todas as celebridades. Tira foto lá na arquibancada. Não, cara. Show. E pra gente encerrar, né? O papo tá legal. Mas a gente precisa parar, né? Porque senão a gente fica aqui Porque senão conversando fica. até... Vai até amanhã. É a oportunidade que eu tenho pra conversar com quem. Quando a gente, Não é? quando a gente começa a conversar, Exato. tipo assim, é igual eu com o meu sócio, né, o Salles. O Salles já é de uma vertente totalmente diferente. Uhum. Ele já é meio alheio, assim, à tecnologia. Show. Mas ele focou numa área que ele é bom, que é a parte de relacionamento com pessoas. Show. E ele falou, não, eu vou me especializar em vendas. Uhum.
Ele focou naquilo ali. Ele tem uma noção e tal, Uhum. mas assim, quando a gente senta pra conversar, a gente fica ali, ó, tempão conversando. Aí tem uma galera aqui na agência também que começou a ser formada aqui, então você percebe Uhum. que o pessoal começa a ter esse interesse maior também, vem, Show. pergunta e tal. Na rede social eu tenho zero interação, né? Uhum. Porque meu Instagram era... Eu já tive vontade até de apagar aquele Instagram lá e começar de novo. Uma Porque- pessoa do marketing que é low profile. Exato. Pois é, aí porque assim, eu tenho uma audiência que ela foi formada por conta da música. Da música. E o povo não quer me ouvir falando de marketing, não. Quando eu coloco alguma coisa de marketing... Mas elas vão começar a sair, é o que aconteceu no meu Sim. perfil. É, Eu vi. eu não começar a mudei de sair. perfil, eu não troquei de perfil, eu continuei no meu perfil, a gente só reestruturou, criou linha editorial, tem uma Uhum. social media que Aham. cuida dessa parte pra mim, e a gente foi estruturando o conteúdo ali dentro, e tinha dias que eu ficava desesperada, que eu ligava assim, Bruna, hoje eu perdi 25 seguidores. Não, mas eu... Aí ela, Sara, caminho isso é normal, bom. Perdi 4.000. É, aí, ó. Sara, isso é bom, isso é ótimo. Exato. Porque quem não quer escutar você falar, tá saindo. Aham. E vai chegar gente querendo ouvir você falar. Sim. E tá começando agora, né? Começou a gerar um pouquinho mais de interação e tal. Porque eu tinha até criado outro Instagram. Uhum. Eu criei um outro e comecei, né? Alimentar do zero em conteúdo de marketing. Eu falei, não, vou deixar esse aqui só pra música. Aham. E aí eu comecei a criar conteúdo naquele ali. Eu falei, não, velho, não vou dar conta disso, não. Eu tenho um negócio pra gerir. Tem que Uhum. cuidar de 2 perfis ainda. Eu Exato. não quero deixar a música, eu quero continuar gravando, Uhum. quero continuar e tal. Mas eu também preciso vender meu peixe aqui, né? Exato. Então, Aham. aí depois eu falei, não, E a Deixa produção isso de quieto. conteúdo é um trabalho. Dá trabalho. E trabalhar dá trabalho, né, gente? dá trabalho. Tipo, hoje eu tô desde 4:30 da tarde pedindo pro Salles o endereço daqui. Por quê? Eu falei, eu preciso chegar mais cedo. Aí minha mãe, mas por que você vai chegar mais cedo? Porque, minha filha, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que gravar agência, eu tenho que fazer stories com os meninos, a gente tem que tirar foto. Então tem que chegar mais cedo, não Exato. adianta. Sim. Tem que ter planejamento. Mas e às vezes assim, se você deixar cair na rotina, você vai embora, você não produz conteúdo, você não faz. Sim. E aí eu falei, cara, velho, o que é que eu vou fazer? Eu comecei a mudar, né? Toda a linha editorial Uhum. do meu perfil. Aí eu comecei a criar alguns conteúdos. Aí eu falei, aí eu dei uma parada, que eu precisava reestruturar algumas coisas aqui, focar realmente na agência. Eu falei, agência. não, eu preciso ter foco. Show. E aí foi quando a gente focou para poder terminar a reforma do escritório, terminar Uhum. tudo aqui, finalizar o estúdio, que ainda não está finalizado. Mas justamente porque eu queria criar um conteúdo que gerasse mais interação com as pessoas, Uhum. que agregasse mais valor. Não queria aquela coisa estática, sabe? Uhum. Uhum. E aí o podcast foi uma dessas ideias Sim. que a gente trouxe aqui para gerar esse tipo de conteúdo mais interativo, né? Dinâmico. Mais dinâmico, batendo um papo e tal. E eu queria saber, para a gente encerrar, senão a gente fica aqui até Fica mesmo. meia-noite aqui batendo um papo, pedir uma pizza logo e a gente... Eu queria saber, isso é uma pergunta que a gente faz, nós tivemos 2 programas aqui e a gente faz essa pergunta, que é o que vocês querem deixar de legado, assim, Uhum. sabe? Pro mundo mesmo. O que vocês querem deixar de legado, assim, com o trabalho de vocês, com a profissão, com isso que vocês fazem? Porque eu acredito que vocês têm algo, vocês chegaram até aqui, vocês têm essa firmeza, essa convicção de vocês estão no caminho correto, é porque tem algo muito maior aí Uhum. que move vocês, né? Eu queria... Cara, eu hoje, tendo essa clareza, eu acho que se o meu trabalho, ou o que eu fizer dele, se ele gerar resultados para as pessoas de forma genuína, ou que, por exemplo, os produtos que eu lidar, as empresas que estiverem ali ao redor do que eu faço, fizerem realmente diferença, eu acho que esse seria o meu principal legado, entendeu? Eu não... Porque assim, às vezes a gente entra muito num papo muito filosófico. Eu quero deixar a minha marca no mundo e sei lá o quê. Cara, eu não tenho uma inteligência assim do Steve Jobs para fazer algo que realmente minha marca realmente esteja no mundo. Mas que se eu realmente participar de alguma forma da transformação da vida de alguém, eu acho que isso aí já me faz feliz, né?
Esse exemplo que eu falei, por exemplo, de receber um áudio de uma mulher que... Um áudio não, um vídeo de uma mulher que saiu da depressão, sabe? Não dependo mais do dinheiro do meu marido ou emocionalmente de alguém e tal. Eu acho que isso já começa a fazer... Já faz muito sentido pra mim. Do que, não, eu quero ter uma empresa... Não. Se eu transformar ali quem tiver ao meu redor e tudo mais, eu acho que esse é o meu legado. É uma pergunta legal, porque você começa a pensar assim, né? Então, por exemplo, hoje, eu tava conversando aqui, a gente chegou e falou. A gente já tem uma equipe meio que enxuta ali. Eu nunca tive uma visão assim de uma empresa muito grande. Eu tenho uma empresa pequena, que todo mundo ali é bem tranquilo, os trabalhos não estressam ninguém. É um mini Google, vamos dizer assim. Todo mundo não tem horário. Não. Todo mundo entregou o que tem que entregar, show de bola, não precisa formatar um horário. Mas, por exemplo, teve um funcionário que chegou, a gente foi fazer uma entrevista e falou assim, cara, eu só preciso de um ambiente igual a esse. Porque eu tô muito mal, tô depressivo. Cara, só isso aí já é uma forma de legado, porque eu, de certa forma, eu já transformei a vida de alguém. Então, hoje, esse rapaz trabalha ali com a gente. É uma forma de deixar uma marca, assim. Então, eu transformei a vida de alguém, entendeu? Basicamente isso. Agora, um legado assim, não. Eu acho que é isso, é gerar riqueza, é gerar resultado mesmo, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas, é ter liberdade para vir passar o Dia dos Pais, sabe? Conseguir estar presente, coisa que eu não consegui por um bom tempo. Então, é isso, é gerar resultado na vida das pessoas. Eu tenho uma cliente que ela começou comigo em dezembro do ano passado e na época ela era gerente de banco. Ela foi gerente de 2 grandes bancos e ela, mãe solteira, com 2 filhos, e tudo que ela queria era conseguir ter mais tempo com os filhos. Ela pediu demissão do trabalho e imergiu no digital. E eu acreditei super nela desde o começo, sabe? A gente tem uma parceria muito longa. E, poxa, hoje ela consegue fazer lançamento com 10 mil em um dia, 15 mil em um dia, ela é afiliada. Mas você vê que você gerou transformação na vida da pessoa, é sensacional. Não tem dinheiro que pague. Exato. Show. Então é isso, turma. Valeu. Gostei demais de conversar com vocês, de conhecer melhor vocês, né? Sara já conheço há bastante tempo. Bira tá chegando agora aqui no nosso ciclo, mas acredito que é uma amizade aí que acredito que a gente vai somar muito. E eu tô à disposição. A Sara também. Conexão com propósito é sucesso. Isso. E é isso aí, muito obrigado por vocês terem aceitado bater esse papo aqui comigo, né, com a gente, com a empresa. E eu acredito que, cara, vocês têm um talento gigantesco, eu acredito que vocês vão crescer ainda mais aí no segmento de vocês. E é isso que a gente deseja para vocês, que vocês cresçam, que vocês possam realmente gerar essa transformação, que vocês não se mantenham firmes nesse propósito aí de vocês. Beleza? Beleza, Querem falar alguma coisa? pelo convite, Pedro, Salles, Agência One, o escritório tá lindo. Confio que será uma empresa muito próspera, terá muito sucesso aqui na região e vai transformar aí muitas empresas. Amém. Parabéns pela estrutura aí, eu também estou à disposição aí no que vocês precisarem. Obrigado pelo convite, um grande abraço aí para todo mundo. Então é isso, galera. Valeu, tamo junto. Pra cima.